Se você trabalha em uma empresa pública ou privada, há uma hierarquia clara. Essa é uma característica do ambiente de trabalho. Em toda comunicação onde há hierarquia, nós precisamos de algumas estratégias para não tropeçarmos nas palavras. Além disso, o ambiente do trabalho é um ambiente competitivo. Há concorrentes, os clientes podem migrar do seu serviço e do seu produto para outro fornecedor, para outro prestador de serviço. E há também cooperação. Ou você não tem uma rede de fornecedores, ou você não tem uma equipe de trabalho, ou você não tem um time. Nós competimos, mas ao mesmo tempo cooperamos. Nesse sentido, se nós não tivermos estratégias de comunicação para lidar com a hierarquia, com a competição e com a cooperação, com certeza, teremos dificuldade em nos relacionar no ambiente de trabalho. Teremos dificuldade em interagir com as pessoas que circundam o nosso trabalho, a nossa atividade profissional. Vamos começar pela hierarquia. Há aqui dois aspectos. Você, como superior hierárquico, conversando com seus subordinados, com pessoas que estão compondo a sua equipe ou compondo o seu time. Você sabia que a Justiça do Trabalho tem apontado como uma das maiores causas de processo o assédio moral e o assédio sexual? Isso significa que os líderes, que aqueles que têm um poder hierárquico, não estão sabendo lidar com esse poder, não estão sabendo interagir no ambiente de trabalho. Há necessidade de você assediar uma pessoa para mostrar sua autoridade? Há realmente necessidade de você perder a educação, perder a capacidade de ser humano, de ser empático para fortalecer sua posição? Para dar ordens? Eu preciso ser agressivo para me posicionar? Acreditamos que não. Nós acreditamos que a comunicação pacífica e pacificadora é a mais eficiente e ela é a mais eficaz. Só ela é capaz de atingir resultados efetivos a longo prazo. Portanto, você pode se posicionar, você pode mostrar a sua autoridade, o seu poder, sem necessidade de assediar moralmente quem quer que seja, sem necessidade de ser grosseiro, sem necessidade de perder a humanidade. Como fazemos isso? Bom, primeiramente você precisa ser capaz de comunicar-se de forma clara e objetiva. Muitas vezes nós damos um rodeio e demoramos muito tempo para chegar no ponto. Vá direto ao ponto. Seja claro, objetivo. Diga de forma concreta o que você espera. Eu vejo muitos superiores hierárquicos dizendo assim: nós precisamos aumentar a produtividade. O que significa isso? Nada. O que significa aumentar a produtividade? Ou eles dizem: nós precisamos melhorar a imagem da nossa empresa. O que você quer dizer com isso? Nós precisamos ser mais eficientes. Você não está dizendo nada. É um jogo de palavras. Não confunda comunicação profissional com poesia. O poeta, ele brinca com as palavras. Ele usa as palavras de forma lúdica. Ele usa as palavras para encantar, para nos levar à reflexão, para nos emocionar. A comunicação no ambiente de trabalho não tem esse objetivo. Você se comunica no ambiente de trabalho porque você quer um resultado. E você precisa dizer que resultado é esse. Qual resultado você quer atingir? Como você vai medir esse resultado? Quais são os indicadores? Vamos aumentar a produtividade. E você vai medir a produtividade como? Qual critério você vai utilizar para dizer que a produtividade foi baixa, foi média ou foi alta? Qual o critério? Qual a nota de corte? Você tem que comunicar isso. Equipe, eu espero atingir esse resultado. Esse resultado eu vou medir dessa maneira. Se nós atingimos isso, o resultado foi excelente. Se nós atingimos isso, o resultado foi razoável. Se nós ficarmos nesse patamar, o resultado foi ruim. Você precisa comunicar de forma clara as suas expectativas. Porque muitas vezes você fica alimentando expectativas sobre os seus colaboradores, mas você não diz para eles. Qual expectativa você tem sobre o desempenho deles? Qual expectativa você tem sobre a entrega deles?
e você quer que eles leiam a sua mente, que eles adivinhem. Não, você precisa dizer com serenidade, com educação e com firmeza o que você quer. Se você é um subordinado, e nós sempre somos subordinados e superiores hierárquicos, nós sempre estamos no meio. Quando você está na posição subordinada, entenda uma coisa. Dentro da sua competência você decide. Dentro da competência do seu superior, é ele que decide. Cuidado para não invadir. Cuidado para não querer decidir aquilo que não lhe compete. Portanto, toda vez que você for apresentar uma sugestão, você vai se lembrar dessa história. Eu era assessor no Tribunal de Alçada. Trabalhava com um desembargador incrível, Walter Pinto da Rocha. E ele me deu uma lição fabulosa. Eu preparava o material para subsidiar as sessões que ele participava, as sessões de julgamento. Então, minutava as decisões, preparava o material para embasá-lo a fim de que ele pudesse, naquela sessão que ia decidir centenas de processos, ele pudesse decidir de forma embasada. Certa vez ele me chamou e disse assim, Haroldo, você está decidindo para mim. E eu confesso que eu fiquei branco, me deu um gelo. Eu falei, não senhor, que é isso? Nunca. Sim. Toda vez que você me traz apenas uma opção, você está indiretamente decidindo para mim. O seu papel é me trazer subsídios. Então você precisa trazer pelo menos 2 caminhos para mim. Ainda que um dos 2 seja muito pior do que o primeiro. Ainda que você traga um caminho excelente e um outro bem razoável, mas você trazendo mais de um, me dá um panorama das escolhas, dos caminhos, das possibilidades. E eu guardei essa lição para o resto da minha vida. Diante de alguém que vai decidir, você precisa trazer opções. Olha, tem essa opção que é excelente, tem essa opção que é boa, tem essa opção que é bem mais ou menos e tem essa opção que é horrível. Estou te dando 4 opções. Agora decida. Ao respeitar o campo de decisão do outro, você está respeitando o seu campo de decisão. Aquilo que eu entrego para a vida, eu recebo da vida. E esse é um aspecto da comunicação que precisa ficar claro. Muitas vezes a gente se comunica decidindo. Fulano, você quer dar a sua opinião? Aí a pessoa não dá a opinião, ela dá uma decisão. Se as pessoas não acatam, ela fica chateada. É diferente quando você tem que decidir. Agora imagine a seguinte cena. O piloto, o copiloto, uma viagem, estão a 15 mil pés, uma turbina pega fogo. O comandante abre a porta da cabine de comando e fala, senhores passageiros, estamos com a turbina pegando fogo e com a outra prestes a parar. Eu vou passar aqui então uma lista. Eu gostaria que cada um dos senhores apresentassem 3 sugestões do que nós deveríamos fazer no caso das 2 turbinas falharem. Você vai ficar feliz ou triste? Muito triste. Porque você não tem as horas de voo daquele comandante. Você não tem a formação dele. Você não tem a experiência dele. E se eu colocar essa cabine de comando nas suas mãos, eu tenho certeza que você vai afundar essa aeronave. O momento da decisão é o momento da decisão. Aquele que tem a competência de decidir precisa decidir. Precisa escolher, ainda que ele tome uma péssima decisão. Mas ele vai tomar a decisão. Então veja, essa é uma característica do ambiente de trabalho.